Eu sou Renata Pansardes e esse é o Papo Delas. Hoje nós vamos conversar com uma mulher que ensina o que vive. O equilíbrio entre o alimento com a reconexão com a vida. E hoje eu tenho a honra da presença da Paula Santos. A Paula Santos, ela se auto-intitula nutricultora. Nutricionista por formação e agricultora por paixão. Adorei essa sua apresentação. Inventei, Renata. Não, mas é isso aí. Eu também falo, também como a Paula, sou nutricionista. E eu falo que eu também não sou comunicadora, mas que eu aprendi a ter missão na minha voz. Então eu falo que eu sou comunicadora por paixão, como você. Me conta um pouquinho, Paula. Eu vim nessa fazenda, nesse sítio maravilhoso, onde nós estamos aqui, nessa vista linda, para falar um pouquinho da sua história. Você trabalhava em consultório, ficava atarefada, como todos nós mulheres, com tantas obrigações da mulher moderna, mas você decidiu voltar para o campo. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi? Renata, não tinha tempo para nada. E às vezes eu chegava assim na minha família, apareceu a Margarida. E eu realmente não tinha esse tempo, porque a gente atende no consultório, final de semana a gente tinha que ficar estudando todos aqueles casos que a gente sabe que a gente tem um compromisso, né? E pela saúde da pessoa que está ali confiando no nosso trabalho. Então, no final de semana eu passava estudando para montar as coisas, não tinha tempo para nada, não conseguia ir no médico, não conseguia fazer nada. E aí, eis que surgiu essa virada de chave na minha vida, que foi essa conexão com a natureza. Eu fiz a especialização em fitoterapia. Sim. Porque a gente teve um período que foi obrigado a ter especialização para poder prescrever fitoterápico, né? Sim. E aí eu entrei para pós-graduação e no final eu fui fazer uma imersão na Alemanha. E essa imersão, ela foi dentro de uma fazenda de plantação, Renata. Olha que legal. Renata, eu nunca tinha plantado nada. A minha experiência era só aquele feijãozinho no algodão que a gente aprende na aula de ciência. Não tinha nada, nem familiares, nada na sua família tinha esse hábito de plantio, nada. Veio ali, a paixão começou ali. Ali, exatamente. E o que virou? Qual foi a chave que virou ali? E aí, lá na Alemanha, eu fiquei muito encantada com a conexão que eles tinham pela terra, pela produção. Eu fiquei muito apaixonada. E o tanto de plantas medicinais? Eu fui num viveiro de plantas medicinais que você perdia de vista a quantidade de muda de medicinais. Eu falei, eu nunca vi isso no Brasil. Com tanta terra que a gente tem, não tem nada disso, não tem nada parecido com isso. Eu falei, gente, eu quero isso para mim. Voltei de lá na Alemanha e falei, mãe, eu quero fazer minha própria plantação, quero ter minha própria comida, minha farmácia viva, que não sei o que, de lá. Legal. Isso foi em que ano? Isso foi em 2015. E logo depois você começou já o plantio? Voltei ali no início, fiquei 20 dias para lá, voltei no início de agosto, fiquei procurando um local para poder fazer minha plantação. E aí eu comecei dentro da fazenda de um tio do meu marido. No dia 16 de setembro, acabei de fazer 10 anos, 16 de setembro de 2015. No dia 30 de outubro eu fiz a primeira colheita. Que legal! E comecei a distribuir as bolsas, porque quando eu comecei a fazer, que eu comecei com a horta, eu fui entrando em contato com algumas pessoas para ver se essas pessoas se interessavam em receber a sacola. Para poder eu ter um propósito, né? Eu vou plantar, mas para ter já para onde escoar. E aí eu comecei com isso. Mas aí, Renata, nesse ano de 2015 eu perdi meus avós todos, tive um burnout no final de 2014, eu já estava entrando em burnout. 2015 juntou o burnout, eu tentando me recuperar com mais as perdas, quase enlouqueci. Sério? Mas da estafa do consultório, da vida? Do consultório, né? Não tinha tempo para nada, Renata. De repente o corpo começou a sentir. Eu tinha coceira no corpo todo, o cabelo caía, falhava até a sobrancelha. Fazia exame, nada, dava nada, até que falou, isso era, na época não falava-se burnout. Era um estresse por excesso de trabalho. Aí o médico queria entrar com medicamento e tal, eu falei, bom, se o meu problema é estresse por excesso de trabalho, eu tenho essa possibilidade de melhorar, eu então vou optar por melhorar. Essa foi então, de fato, a virada de chave para você sair da vida na cidade e tentar se reconectar mais com a natureza, vir para uma vida mais desconectada, né? Porque isso é muito interessante, mulheres, porque nós, mulheres, temos uma cobrança muito grande. Muito. E nós temos cada vez mais que ter
entregar resultados. Você tem que ser boa no digital, você tem que trabalhar, você tem que ser uma mulher de negócios bem-sucedida, você tem que estar dentro dos padrões de estética que são impostos. Então, são tantas você coisas. Tem que ter conta de casa, você tem que ser mulher e também, tem que educar, né? Porque nós, tem que ser mulheres, mãe, tem que ser mulher, temos que educar. tudo. Então, a gente tem uma responsabilidade com as próximas gerações, tem que fazer dever, tem que manter a casa limpa, organizada. Então, são tantas demandas que nós temos e a cobrança tão grande que faz com que cada vez mais nós sejamos aceleradas. E foi vir para cá que trouxe esse reequilíbrio para você? Foi começar com a plantação que me colocou mais conectada comigo mesma. Eu achei interessante que você falou uma parte da questão da cultura na Alemanha, que eles têm essa questão com contato com a terra, né? E isso é muito legal, porque tanto é importante para a saúde mental, quanto para a saúde física, né? Porque aqui você trabalha com os alimentos orgânicos, você tem os fitoterápicos, como a Paula, eu também sou formada em fitoterapia, e eu sei da importância da medicação vinda da terra, né? E se a gente for olhar, Hipócrates falava, faça do teu alimento o seu medicamento, e do teu medicamento o seu alimento. Isso quer dizer que você tem que voltar para a raiz, que você tem que voltar a sua alimentação para o saudável. Hoje, com tantos alimentos industrializados, a gente acaba... E a facilidade, né? Eu falo que antigamente você tinha que esperar uma data para você comer um bolo de aniversário, para você comer um salgadinho ou algo diferente. A facilidade do mundo moderno está nos desconectando da vida real, da vida natural. E isso é muito importante, porque é tanto importante para a saúde física quanto para a saúde mental. Renata, você está falando isso, as pessoas não têm mais noção de onde vem o alimento. Eles estão tendo a relação, as crianças então acham que aquilo tudo está nas gôndolas dos mercados. Tudo empacotado, tudo né? Empacotado. Então tem adultos que vêm e falam, nossa, eu não sabia que o pé, por exemplo, de abóbora era dessa forma. Nossa, eu não imaginava que o pé de tomate era assim. Então as pessoas se desconectaram com o alimento de verdade, né? Então tudo passou a ficar processado. Então a prateleira do mercado está ali. Se tem gente que prefere tomar, por exemplo, as cápsulas, não sou contra a cápsula, adoro até, que isso nos ajuda e tudo. Mas o problema é que está sendo só assim, né? Está sendo a única fonte de alimento. Você fala assim, a gente está comendo fruta. Ah, não, eu estou tomando complexo vitamínico. É isso, então, a sua relação com a sua saúde. É assim que você, né, que você quer ter uma boa, um bom rendimento na vida, porque a nossa máquina de trabalho somos nós. É a nossa saúde. Se você não fizer por você, você está lascado, porque se você começar a pifar, seu trabalho não vai acontecer. Adianta, né? Não adianta. E ninguém é insubstituível não, tá? Você vai sair, vai ter outro no seu lugar. Então a sua máquina de trabalho é você. Se você não cuidar do seu corpo, da sua saúde, não vai não. E é você por você. É ser a sua melhor versão para você mesma. Então, não se compare. Não se compare. Isso é muito importante, porque cada vez mais são impostos padrões, né? E o que é certo? Eu mesma, não sei você, mas no consultório eu não gostava quando alguém chegava e falava assim, doutora, qual que é o meu peso ideal? Puxa. O peso ideal é aquele que você sente feliz dentro dele. Você está feliz? Está saudável? Tá? É isso que importa. Exato. E isso também foi algo que foi me distanciando da nutrição, porque eu não queria impor padrões, eu não queria ser a resposta para ninguém. Acho que todo mundo tem que ser a sua própria resposta, tem que buscar o equilíbrio dentro de si, mas o mais importante para mim da nutrição, acho que fica um recado, e é exatamente a fração que você pega, o natural, a comida natural. A gente tentar voltar cada vez mais para o natural, para o alimento in natura, ainda mais alimentos orgânicos. E também, eu acho que além da fonte nutricional, a pessoa também entender o processo. Eu também tenho uma formação em Mindful Eating, que é você se conectar com o ato de comer. Então você vai se conectando com todo o processo. E quando você para entender um alimento orgânico vindo da natureza, que você plantou, que você gastou a sua energia, a sua entrega, você cuidou daquilo ali, tem todo um caminho natural até chegar na mesa. Então esse alimento ele deve ser
comido dessa forma, com esse respeito, com respeito ao tempo, com respeito à conexão, porque às vezes a gente está conectado na televisão, comendo e nem percebe o que tem de fato naquele prato. Não, as pessoas não têm esse momento para a própria refeição, né? Então eu falo muito aqui em casa, vai comer, não tem que ter telefone, não tem que ter televisão ligada, você tem que se conectar à textura do alimento, ao sabor, ao cheiro, né? Fazer tudo isso nesse momento de alimentação, porque faz diferença. O seu corpo recebe aquele alimento de outra forma. Então, comer tudo na correria, você não sabe o que você comeu, você não fica satisfeito porque você comeu muito rápido, você não aproveita os nutrientes. Não, nós temos muitos nutrientes que, para ser absorvido, depende de uma boa mastigação. E quando chega no intestino, precisa de uma boa digestão, né, e absorção naquele momento. Se não tiver, você não vai ter uma ação daquilo que você está comendo. Então, às vezes, você bota um prato todo colorido, se alimenta vorazmente, e nem percebe, evacua um monte de pedaço de alimento, ou seja, você deixou de aproveitar um monte de coisa, né? Então, o ato de se alimentar, né, a nutrição, ela vem... São vários aspectos que trabalham com a nutrição e um deles é o seu momento de se alimentar. A sua conexão com aquele alimento, como que é? Você sabe o cheiro, a textura, aprecie aquilo, coma com calma. Não precisa ficar contando quantas vezes você vai mastigar, mas você tem que ter uma calma para poder entender, né, o que você está comendo, respeitar aquele momento e se conectar, porque às vezes a gente faz uma atividade pensando em outra, você não absorve, você não se conecta, você demora para fazer aquela conexão, até mesmo com a saciedade. Sim. Porque às vezes a pessoa come muito mais do que ela poderia comer, porque ela não se conectou de fato, não prestou atenção no que ela estava fazendo. Renata, eu já tive paciente no consultório que vomitava no final do dia o que tinha comido no almoço ainda. A pessoa se almoçava tão pilhada de trabalho, fazendo um montão de coisa que não digeria. Final do dia ela tinha vômito. Nossa, Porque não digeria. Sim. Então, tira o telefone, peça 10 minutos para as pessoas. 10 minutos, gente, faz uma diferença muito grande para a gente. E se permitir esse tempo, né? Claro! Porque é uma permissão também, né? É uma questão de permissão, de se permitir. Eu preciso desse tempo para mim. A gente vai acumulando tarefas e deveres, às vezes a gente esquece de olhar para dentro, esquece que você não é uma máquina, que você não é Mulher Maravilha, que você não precisa dar conta de tudo, que você não precisa ser perfeita, mas que você precisa sim ter tempo de qualidade de você com você mesma. Com toda certeza. Você falou, Paula, também que essa reconexão com a natureza, a sua vinda para cá, mudou muita coisa na sua vida. Muita. O que foi o ponto chave que você fala assim, isso realmente mudou a minha vida? Da vida da cidade corrida para cá. Mais conexão comigo mesma, né? Não tinha tempo para mim. Hoje eu trabalho muito, mas eu tenho tempo para mim, porque em muitos momentos eu estou sozinha comigo mesma. Então essa conexão de conversar comigo, conversar e falar o que tá legal, ai, Paulo, não tá legal isso daqui. Poxa, mas por que você tá naquilo? Vou falando comigo, às vezes eu falo sozinha demais, tá? Tem hora que eu acho que eu tô até ficando doida. Não é falar sozinha. E vou falando comigo mesmo, ó. É direcionar a Paula para os resultados. Se você me olhar, eu tô sacudindo a cabeça, falo, o que você tá falando aí? Ah, tô falando comigo mesmo, entendeu? Que o que eu fiz não tinha feito, ou então assim, eu devia ter feito era aquilo. Tá certíssima. Porque eu vou tendo esse tempo de falar comigo, né? E é legal, porque você falou, a gente está falando da questão da conexão com as atividades, você falou que você trabalha bastante aqui. Muito. Né? Não é mas a qualidade de vida com o meu tempo, de vida com você. Comigo, sim, porque enorme. Enquanto você está lidando ali com a terra e você está conversando com você está... Isso é muito legal, gente. Eu, inclusive, até falo, eu tenho uma formação em hipnose e a gente trabalha muito a ressignificação de muitas coisas. E o diálogo interno, ele é muito importante. Por quê? Porque o diálogo interno, ele pode jogar para cima ou para baixo. Você usa as palavras para te empoderar ou você usa as palavras para se destruir. E é legal você falar isso porque você está trabalhando ali, você está conversando com você mesma, você está se conectando, você está ganhando mais tempo de vida e melhores resultados com essa conexão, né? Sim, muito. Hoje eu converso demais comigo e vou te falar, não abro mão desse tempo, Renata. Eu estava até falando com a Carol, sua assistente, eu falei, Carol, hoje em dia eu escolho também onde eu quero estar.
eu acho que o estresse, sabe, o burnout, ele me fez enxergar isso, sabe? Eu quero estar onde me faz bem. Isso não quer dizer que eu não quero estar onde eu tenho trabalho, é diferente. Sim, onde te faz bem. Onde me faz bem. Eu posso trabalhar, aqui eu trabalho demais. Ontem eu deitei, Renato, eu não tinha energia, não tinha disposição para sentar para almoçar, de tão cansada. Fiquei deitada um tempo para depois eu sentar para poder almoçar. Mas o tempo comigo, a minha qualidade, eu quero estar aqui, é o que me faz bem. Não estou falando de trabalho, porque às vezes as pessoas acham, porque eu não quero. Não, não é isso. Eu quero estar onde eu me sinto bem, eu quero estar onde aquilo me faz pensar para frente, que não me deixa angustiada. Se começar a me fazer mal, não quero estar ali. Isso é muito legal, porque isso entra muito de acordo com o propósito. Né? Quando você encontra missão e propósito no que você trabalha, não é que você não vai cansar, não é que ele não vai ser exaustivo. Pelo contrário, ele vai te dar tanto prazer que você vai eliminar o trabalho, né? Não é um trabalho, é algo que você faz por amor, por missão, por propósito. E a Paula, como eu também, somos nutricionistas, mas que usamos a base da nossa formação, a Paula usando a base da formação da nutrição para trabalhar com os alimentos, né? A Paula tem um programa aqui, que é o Caipirando, onde ela traz convidados, né? E eles se conectam com a natureza, fazem receitas com ela natural, vão na horta, vem a plantação, as plantinhas medicinais, tem o chá, tem todo o simbolismo ali do programa. E isso é muito legal, porque a gente precisa encontrar missão e propósito na nossa voz. Né? Você falou que não é sobre o tempo, não é sobre o cansaço, não é que não trabalhe, mas você ama o que faz. Muito. Então você... isso não te cansa, você consegue sempre estar renovando. E isso é muito importante para que todos nós possamos encontrar missão e propósito naquilo que a gente faz. Eu também, como disse a Paula, como estava dizendo agora para a Paula, eu também encontrei propósito na minha voz. Eu não uso mais a nutrição, mas eu uso toda a base que eu usei da nutrição comportamental, do desenvolvimento pessoal, para nortear os meus atendimentos. E hoje eu encontrei vozes ajudando mulheres através do diário delas, através do papo delas, de todos os nossos canais de comunicação, porque nós queremos, Paula, trazer histórias como a sua, histórias inspiradoras, inspirar mulheres a trazerem para si o propósito, a missão, pensar no legado. Isso é muito legal. Fala um pouquinho pra gente do Caipirando, como é que é esse programa? Ai, nossa, estou me realizando no Caipirando. A gente começou gravando aqui, né, em casa, a gente falava sobre um assunto, então eu desenvolvi sobre frutas vermelhas, frutas silvestres, falamos sobre ovos, né, a diferença das cores dos ovos e tal. E aí um belo dia minha diretora falou que ia fazer um teste comigo, que ia mandar um programa para poder fazer o teste na Caras. Mandou esse programa, a gente fez no dia 22 de dezembro e a gente teve o resultado em fevereiro. Imagina que eu fiquei ansiosa 2 meses. 2 meses. E aí, deve que aprender a desacelerar. Nossa, mãe, é um trabalho de paciência que a plantação também me deu, né? Essa espera. E aí a gente começou a gravar. Então, no Caipirando, a gente mostra a força da mulher no campo, né? Essa conexão da mulher com o campo, a força, que às vezes as mulheres do campo são desvalorizadas, né? Vista como mulheres que às vezes não têm essa vaidade. E não é bem assim, né? A gente está no campo, a gente está ali esculhambada, mas saiu dali, Renata, a gente toma um banho. Nada que uma água, é um creme, uma maquiagem, é um cuidado. As mulheres têm essa feminilidade e também têm as vaidades, que muitas vezes ficam com vergonha, até por conta de toda essa coisa que a cidade tem esse olhar, né, com o campo ali. Então a gente quer mostrar essa força da mulher no campo e essa conexão dos convidados com a natureza. Então as pessoas estão pilhadas do dia a dia, completamente desconectadas com a natureza. Então vem aqui, um pesca, o outro tira um leite para fazer um queijo, vai colher uma verdura, outro vai fazer um chá. Então cada um desacelerar e se reconectar com a natureza. E mostrar um pouco disso, que tem gente que não tem conexão alguma. E a gente coloca a pessoa para poder fazer, sabe? Então, esse é o propósito do Caipirando, é mostrar mesmo essa força da mulher no campo, e colocar mesmo as pessoas, sabe? Para olhar um pouco mais para si, ver
que as plantas têm energia, né? O solo tem energia. Existe uma terapia onde você coloca o seu pé no chão. Então, mesmo que você não tenha, por exemplo, você mora num lugar completamente, por exemplo, asfaltado, você não consegue ter uma terrinha. Mas se você compra uma terra, ou se você passar em algum lugar e tiver terra, compra uma bacia, bota essa terra, senta, bota seus 2 pés ali conectados com essa terra e vai fazendo o seu momento de respiração, de concentração com você mesma, né? Trabalhando, inspira, expira. Legal. E você consegue ter essa conexão porque a terra tem energia, as plantas têm energia. E uma coisa que eu senti muito quando eu vim para a plantação foi exatamente isso, a sensibilidade aumenta. Então você começa a olhar pequenas coisas que antes você não dava valor. Né? Olhar o céu, hoje eu vejo um céu muito estrelado. Um pássaro, né? É diferente de você estar numa metrópole cheia de carro e poluição, passar um pássaro. É diferente. Você agora aqui, eu tô aqui, tô ouvindo os pássaros, tô ouvindo o pato, eu tô ouvindo todo esse contexto. Isso traz um acalento pro coração. Sim, Renata, olha só, às vezes a gente tá num lugar completamente asfaltado, aí você escuta um passarinho e fala, meu Deus, que passarinho é esse que tá vencendo essa selva de pedra, né? Que estranho, você já se conecta, mas tem muitas pessoas que nem percebem que aquele passarinho passou. Justamente, é tanta informação naquela ambiência que o passarinho fica tão pequeno. Fica. E aqui, nesse espaço tão grande, ele fica tão grande. Porque não tem nada competindo. Você está com a natureza conectada e você está atenta à natureza. A galera que trabalha aqui comigo, né, meus colaboradores, eles ficam rindo. Eles me sacaneiam bastante também, tá? Faz parte. Eu passo e falo bem assim, que é isso? Meu Deus! Deus deu botão aqui nessa flor, que coisa mais linda. Aí eu olho, gente, o ipê floriu, que coisa maravilhosa. Gente, olha aquela buganvília. Aí eu fiquei durante um tempo sendo chamada de Dona Buganvília. Por quê? Oi, Dona Buganvília. Porque eu fico assim, entendeu? Então eu vou passando com eles. Mas o bom é que você tem a sensibilidade para admirar. Tenho, e eles vão aprendendo tudo comigo também, porque vão tudo olhando, vão fazendo as coisas, porque eles sabem que eu gosto dessa conexão, desses detalhes. Sim. Então eles mesmos às vezes me chamam para poder ver alguma coisa que de repente eu não vi. Então eu falo, você viu que abriu, sei lá, aquela flor daquela planta, ou você viu que aquela bananeira deu cacho, ele já sabe, porque isso para mim é grande. Sim. Então é uma coisa simples, mas que para mim é grande. Então eles já entenderam essa conexão, sabe? Sim. Então, isso é muito legal. Eu achei interessante a dica que você deu. Fica, anote aí você que está em casa, que eu ia justamente perguntar, às vezes a pessoa está numa cidade, não tem espaço, não tem terra perto, não tem como se conectar com a natureza. Eu ia te perguntar justamente qual seria a dica. Você já deu a dica que você aí que está em casa, ó, pega uma bacia, faz um caixote de madeira, coloca a sua terrazinha ali, bota num lugar da sala, numa varanda, onde você possa, a hora que você tiver muito acelerado. Vou fazer, tá? Ô, Renata, até uma... Como é que chama aquela fontezinha, aquela aguinha junto? Sim, isso. Coloca ali. Espaçozinho, já cria seu ambiente ali. Vai lá, tira os pés do sapato, que a gente tem que pisar na terra. Pé mesmo. Pele, toca na terra. Pele e terra. Tem seu momento ali de conexão e tirar todo esse estresse e correria que a gente fica. Com toda certeza. Gente, o papo está maravilhoso. Ficaríamos aqui falando mais 2 nutricionistas. Pois é. Nós íamos acabar com a fita aqui, ó. Ia acabar com todo o tempo. Ficaríamos a tarde inteira conversando com essa conversa maravilhosa. Mas, infelizmente, nós temos que terminar. E eu queria, Paula, que você deixasse uma mensagem para as mulheres. Para uma mulher que está estressada, acelerada e que ela precisa olhar para a sua história e se inspirar. E respeitar, porque é importante. Agora, uma última pergunta. Isso foi encarado por alguém como fraqueza? Então, olha só. As pessoas têm muito medo dessa transformação, dessa mudança de vida. Até por isso, por ser encarada como uma fraqueza, como né? Uma fraqueza, e que não é. Para mim é muita força. Eu acho que pra mim é muita força. Você tem que ter muito peito para fazer uma mudança. Acho que é muita força, mas como o mundo corre para o digital, como o mundo corre para a aceleração, quando você desacelera, você está andando na contramão do mundo. E algumas pessoas podem
achar que isso é fraqueza. mesmo. Que para mim não Eu é. acho que É muita fortaleza e eu acho que isso é um exemplo a ser seguido. De coragem. Eu já saio daqui, olha, impactada a tentar diminuir cada vez mais, a tentar me conectar mais comigo mesma, conectar com a natureza, isso é importante. Muito importante. Muito Renata. importante para a vida, para a Sem restauração saúde, da a gente não é vida. nada. E também a conexão com o alimento in natura, plantar, por que não fazer uma hortinha suspensa em casa, né? Por que não colocar esse alimento dentro da sua casa, você mesmo trabalhar ele, ver o crescimento, se Grãos conectar. germinados não gasta espaço. Então, olha só, pegue a dica da Paula, como é que é? Fala pra gente, Os Paula. grãos germinados também, você pode fazer os grãos germinados, igual aquele broto de feijão, Sim. broto de alfafa, você pode fazer na sua casa isso. E usa no próprio alimento, E né? usa no próprio alimento. Então isso não gasta espaço, você consegue fazer dentro da sua cozinha e vai te trazer uma quantidade de nutrientes, nossa, absurda. É uma nutrição maravilhosa. Que legal. Então, pega a dica aí, não deixe de fazer em casa. Conexão, seu baldinho de areia lá para você se conectar, sua sementinha germinada para você produzir Sua seu fonte próprio de alimento, água. sua fonte de água e desacelera, olha para dentro, se conecte com a natureza, tenha esse tempo de qualidade de você com você mesmo. Agora eu queria que você deixasse um recadinho para as mulheres que precisam transformar a vida e ter a coragem que você teve de virar Isso aí. do avesso, de desacelerar, de andar na contramão do mundo que está correndo e você está desacelerando. Que mensagem que você quer deixar para as mulheres do diário delas? Que não fique com medo, ó. Vá, se essa é a sua vontade de transformar a sua vida, não esquente com as pessoas, né, com o que vão falar para você, não esquente com a idade que você está. A gente recomeçar. Só é tarde para quem vai morrer amanhã, a gente não sabe o dia que a gente vai morrer, né, Renata? Eu escuto muito isso, uma pessoa fala, gente, a pessoa fala assim, é tarde para eu poder mudar de profissão, tu vai morrer amanhã? Você nem sabe se vai morrer amanhã, então não é tarde para nada. Né? Então a gente tem que mudar, se você não está satisfeito que você mude, não esquente o que as pessoas vão falar, se essa é a sua vontade do coração, vá em frente. Não é fácil, gente, às vezes você está acostumado, né, a receber, né, a questão de dinheiro é uma coisa que a gente também tem que falar. Às vezes você está na sua profissão, você está infeliz, mas você sabe que ali você tem o seu dinheirinho e quando você vai fazer essa mudança, tem um momento que você vai fazer isso aqui, mas que você vai a mais depois, porque você vai muito mais leve, feliz, conectada com aquilo, então você se entrega mais. Quando você encontra o seu propósito, exatamente, né? E você o propósito ecoa. E aí você vai embora. Então assim, tenha paciência, determinação, foco e coragem, mas vá, não fique parado se você estiver infeliz. É isso aí, é muito importante. Nós falamos aqui pontos fundamentais. Primeiro, não tenha medo de recomeçar, mesmo depois de certa idade. Eu mesma me reinventei, fui para uma outra profissão, Paula também. Se você for ver vários casos, o KFC começou com 80 e tantos anos, então não tem idade para sonho. Mas sim, tem a sua limitação. Se você quer, você pode, você consegue. Se você tiver o seu objetivo, você vai alcançar. Então, lute pelos seus ideais e, principalmente, encontre propósito. Encontre propósito no seu trabalho, porque quando você tem o brilho nos olhos, quando você tem o Ikigai, aquilo que te faz levantar da cama todos os dias, que você sabe que você tem uma missão que vai além de você, que você quer deixar um legado, ali está a sua missão, ali está seu propósito, ali você não se cansa e ali você vai vencer. Então, vai se encontrar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Maravilhosa essa tarde de troca com você, nesse lugar maravilhoso. Você não deixe de assistir, curtir, compartilhar. Marque aquela amiga que precisa ser motivada para recomeçar. Encontre propósito, encontre missão na sua voz, na sua vida. E você vai ecoar e você vai muito longe. Beijo e até o próximo programa.